Bem, o programa O Verbo que se fez carne hoje convidou Marcelão. Ele vai falar de fé. Não sei como anda a sua, não sei como anda a minha, mas vamos ouvir o que Marcelão tem para nos dizer a respeito de fé. Olá, amigos do programa O Verbo se fez carne. Aqui é o Marcelo Maciel, conhecido como Marcelão da Caminhada de Emaús. E hoje nós estamos aqui para bater aquele papo gostoso e agradável. E hoje a gente começa com uma pergunta que aparentemente é simples, mas eu gostaria de responder ela aqui para mim, que eu estou falando pertinho do meu ouvido, e quero que você aí na sua casa também responda. Como anda a sua fé? E eu já estou aqui tentando responder para mim. E muitas das vezes fica difícil de responder, porque muitas das vezes nós nem sabemos do que estamos falando. Nós escutamos muito essa palavra, fé, fé, fé. Fé remove montanhas, fé do tamanho de um grão de mostarda, fé, fé, fé. Mas o que é fé? O que é fé para você? Bem, irmãos, fé é acreditar naquilo que o meu olhar humano diz que não pode acontecer, mas o proceder divino faz com que aconteça. Fé é acreditar incondicionalmente, é se entregar verdadeiro, é se entregar de corpo e alma numa possibilidade que você tenha total certeza de que se realizará. A isso nós chamamos fé, que pode talvez você ter uma forma diferente de pensar, mas no final eu tenho certeza que nós pensamos iguais, não é? Fé é algo que o Senhor me diz, eu farei por ti. Não é um passe de mágica, não é a gente estar colocando Deus à prova, não é a gente estar duvidando e nem achar que tudo que pedir vai acontecer. Não é assim que funciona. Mas fé é a prática e o exercício do próprio Deus. Como eu vou dizer que tenho fé se eu não a pratico? É muito comum, talvez se a gente pudesse adentrar para dentro da sua casa agora e fazer uma pergunta para os homens e para as mulheres, né? Se de repente para os homens a gente perguntasse algo sobre futebol, a escalação do seu time, com certeza ele saberia tudo. Para as mulheres, o que está acontecendo na novela, nos programas, nos noticiários de moda, ela com certeza saberia de tudo. Sabem por quê? Porque ela se dedicou. Ele se dedicou, buscou, se interessou, e por isso ele se torna sabedor, se torna íntimo. E quando a gente se torna íntimo, a gente passa a conhecer, a gente passa a acreditar, a gente passa até a ter fé. Mas a verdadeira fé é aquela que a gente vê com o maior exemplo de todos, que é o de Abraão. Vocês se lembram da história de Abraão com seu filho? Abraão, um homem que foi retirado da sua terra, e pelo próprio Deus ouviu dele que era para ele seguir em frente, que em cima deles ia construir as nações. Ele ia ser o pai das nações. E para nós ele é um grande exemplo de um pai da fé. O Abraão teve uma fé que dificilmente um de nós teríamos. Pois quando Abraão teve seu filho, Isaque, que tanto ele amava, Deus chamou ele e disse: Abraão, sobe naquele monte, leva teu filho e me entrega ele em sacrifício. O holocausto daquele pequeno jovem iria servir, através do derramamento do seu sangue, como uma forma de agrado a Deus. Abraão não titubeou, Abraão não lamuriou, Abraão não reclamou. Será que Abraão não ligou? Com certeza que sim, um coração de pai que ama, que tem o seu bem mais precioso, mas Abraão tinha certeza de que Deus não faria mal a ele. Ele tinha total certeza de que Deus estava com ele e Deus dirigia todos os seus passos. Isso nós chamamos fé. E Abraão chegou até o momento final, pois quando nós lemos esse trecho e o fazemos ele de uma forma orante e conseguimos refletir, nós conseguimos enxergar até no seu pequeno filho um ato de fé. Porque aquele jovem viu
tudo o que iria acontecer, porque ele já havia visto o seu pai por várias vezes fazer esses sacrifícios, holocausto de carneiros, de bodes, sejam dos animais que fossem, e ofertá-los ao Senhor. E ele sabia que ali não tinha nenhum e que ele seria. E ele, mansamente humilde, cedeu para que o pai honrasse a Deus. Uma cena forte, bonita, mas para a gente pensar um pouquinho o tamanho daquela fé. Confesso a vocês, se fosse eu, não sei se eu teria essa coragem. Eu não sei se eu teria essa tamanha fé. Mas é esse grande exemplo que a gente tem que pegar. Porque se a gente vier um pouco mais para frente, um pouco não, bastante para frente, nós viemos há alguns milhares de anos na frente, quando tem a aparição pública de Jesus. Jesus nos seus 3 anos de ministério, Jesus já com 30 anos, caminhando no meio daquele povo, Jesus falava e pregava para todo aquele povo. Jesus realizou curas, milagres, exorcismos, expulsou demônios, fez de tudo por aquele povo. E no primeiro momento que ele se afastou, aquele povo voltou todo atrás. É como aquele porquinho que você leva para dentro de casa, dá banho, coloca uma linda coleirinha nele, passa talquinho e perfume, mas você larga a porta aberta. Na primeira brecha, ele volta para a lama. E assim foi o que aconteceu com aquele povo. Vamos lembrar de uma passagem que me marca muito, porque é o evangelho que nos toca no grupo ao qual nós pertencemos, que é a Caminhada de Emaús, né? Que é o evangelho dos discípulos de Emaús. Os discípulos de Emaús estavam voltando de Jerusalém para Emaús quando encontraram com o Senhor. Só que eles não sabiam o que era, o Senhor caminhava com eles e do lado deles perguntou o que havia acontecido e eles diziam: por acaso és tu o único forasteiro que não sabe o que aconteceu? Jesus, um homem rico em palavras, um profeta, estava no meio de nós e ele foi morto, crucificado. Disse que ia ressuscitar, mas já se passaram 3 dias. E aqueles homens voltavam para Emaús. Aqueles homens abandonaram a sua fé. Como pode, em tão pouco tempo, todas aquelas palavras que eles ouviram diretamente da boca do Senhor, eles não colocaram em prática, não tiveram fé, não acreditaram? Eu te pergunto, irmão, quantos discípulos de Emaús existem hoje? Talvez eu, você. Quantos existem que na primeira oportunidade brecha desiste e não acredita? O Senhor ressuscitou. Ele vive no meio de nós. E hoje o que a gente infelizmente vê são verdadeiros discípulos de Emaús. São pessoas que por muitas vezes se dizem cristão. Sim, se dizem cristão, mas é aquele famoso cristão IBGE, que só aparece em estatística. Tu não vê na igreja, tu não vê na missa, tu não vê participar dos movimentos, tu não vê vivendo a sua fé. Como você vai estar íntimo, como nós falamos no começo, se você não pratica? Como você vai estar conhecendo se você não busca, se você não mergulha profundamente naquilo? Se você continua na beira do lago se contentando com aqueles pequenos barrigudinhos, o Senhor te chama para ir além, mergulhar no mais profundo do lago, que lá tu vai encontrar coisas grandiosas. Não se contente com as migalhas que caem do chão, suba à mesa, tem um grande banquete oferecido para você. Pare de acreditar em crendices, pare de viver a idolatria. Tem muitas pessoas vivendo idolatria, não saem de casa antes de ler o seu horóscopo, acreditam em todos os folhetinhos que lhe entregam de propagandas enganosas, de sortilégios, de sorte para ter isso, de simpatias, e perdem a fé, porque a verdadeira fé é acreditar no Senhor. E se eu acredito no Senhor, se eu acredito no meu Deus, se eu acredito em Jesus, meu Senhor e Salvador, eu não posso estar me prendendo à idolatria, eu não posso estar me prendendo a crendices, eu não posso estar me prendendo a sortilégios, ciganas e muitas outras crenças que a gente vê aí que acabam nos desviando do verdadeiro foco. O meu olhar tem que estar naquele ali. Jesus
é o caminho, a verdade e a vida. O mestre e modelo, o Deus e Senhor que se fez pequeno e servo, se humilhou e veio no meio de nós para nos trazer a salvação de nos religar, porque através das nossas atitudes, dos nossos erros, das nossas mazelas, dos nossos pecados, nós rompemos essa ligação com Deus. E através de Jesus, ele veio remir, ele veio religar. A palavra religião vem disso, de religar o homem a Deus, nós voltarmos ao olhar de Deus. Eu gostaria de contar aqui para vocês uma pequena historinha que talvez você já conheça, mas seria interessante que você refletisse, mesmo assim, de uma forma diferente, o que ela vai te falar. Diz essa historinha que numa região existia um grande cume e que em determinado período do ano se tornava muito frio e foi lançada uma competição para aquele que chegasse primeiro lá. Só que era uma disputa que ia dar um título de o melhor alpinista do mundo e tinha um grande prêmio de valor. No meio de tantos participantes existia um no meio deles que não acreditava em Deus, ele se dizia ateu. Eu não acredito em Deus, eu sou eu. Eu é que faço as minhas coisas, eu que vivo a minha história, eu que construo meus passos, eu que faço o meu futuro. E ele vivia pregando isso no meio das pessoas. Numa determinada noite que estava marcado, que o pessoal ia começar a subir durante a noite para pegar a parte do amanhecer, já estando na pedra da montanha, chegou um noticiário de que havia um grande bloco de gelo, não gelo, né, sólido, mas uma grande frente fria que adentrava naquela região e que não era aconselhado de que ninguém fizesse aquela escalada, pois devido ao frio se tornava perigoso, escorregadio e talvez impossível de se alcançar naquele dia o cume dessa montanha. Pois bem, quando noticiaram para todos, todos tomaram posse daquilo, resolveram adiar para a frente, mas aquele homem não. Eu não acredito nessas coisas, eu não acredito em Deus, eu não acredito nessas coisas não. Eu vou lá e vou conquistar esse prêmio. E sem que ninguém percebesse, ele saiu dali no meio de todo mundo e começou a escalada. Na escuridão da noite, ele começou, escalou 1 metro, 2 metros, 10 metros, e quando estava numa determinada parte, ele escorregou. Bum! Ele caiu, só que ficou pendurado pela corda. Mas o grande detalhe foi que quando ele caiu, ele gritou, Deus, Deus, me segura! E Deus parou o mundo naquele momento, se aproximou dele, ao som da voz e disse, o que você falou? Aí ele disse, quem está aí? Falou, sou eu, Deus, você não me chamou? Ai, eu achei que você não existia. Eu chamei porque eu vi que eu ia cair, que eu ia morrer, e na hora foi o que veio na minha mente. Pois bem, filho, você acredita em mim? Agora eu tenho que acreditar. Você ainda continua duvidando? Tá bom, eu acredito. Bem, então o que você quer é ser salvo, né? Você realmente acredita em mim? Claro, agora eu acredito. Então, pegue a sua faca, corte a corda. O quê? O quê? Deus, Deus, cadê você? Cadê você? E ele continuou aquela resto de noite ali, e ele não cortou a corda. Ao amanhecer o dia, a equipe de resgate chegou procurando e encontrou aquele homem, infelizmente morto e congelado. E ele estava somente 30 centímetros do chão. Ele não teve fé, ele não acreditou. E muitas das vezes nós somos como esse alpinista. Dizemos que acreditamos, mas no primeiro desafio, na primeira dificuldade, nós viramos as costas como os discípulos de Emaús e voltamos. Nós abandonamos a Jerusalém, onde está o Senhor, para voltar para Emaús. E eu termino fazendo uma pequena pergunta, que foi a pergunta que iniciou. E hoje, como anda a sua fé? Você viu que o Marcelão falou sobre fé?
Eu agora vou deixar você pensar um pouquinho. Você, irmão, você pode até desistir de Deus através das suas fraquezas, mas a fé que o Senhor tem em você é muito maior do que isso. E pode ter certeza, você, como eu, estamos aqui de passagem, fazendo um teste para uma vida muito melhor. E fé é crer naquilo que você não vê. E o Senhor está de olho em você todos os dias. Não perca a sua fé. Lute, lute para uma vida melhor, para um mundo melhor. Que aí você atinge a sua salvação.